Oi, o livro que eu vou falar hoje é Quando Acreditávamos em Sereias, da Bárbara O'Neill. É um livro que a escritora ela tem uma escrita um pouco lenta, vamos por assim. Ela vai soltando informações para trabalhar depois. Algumas informações ela não trabalha depois, então você fica um pouco chateado, porque ela deixa várias pontas soltas. Mas basicamente é sobre uma família que elas têm um restaurante, os pais se amam muito, mas eles são bem negligentes com as crianças. São duas meninas, com 2 anos de diferença cada uma, e elas são meio que criadas ao léu, sabe? Tipo, dormem a hora que quiser, onde quiser. Tem dia que elas dormem na praia sozinhas, então é um pouco complicado. Quando elas tinham entre 7 e 9 anos, aparece um menino com abusos no corpo, você vê que ele foi maltratado, né? E aí os pais aceitam cuidar dessa criança e cria meio que um triângulo amoroso entre as três crianças. Não um triângulo amoroso de namoro, mas meio que três almas gêmeas mesmo, inseparáveis. E eles cuidam um do outro. Porém, a escritora não deixa muito claro no começo, rola algum trauma na menina mais velha, que tinha 9 anos na época. No fim do livro, mais ou menos no meio, se descobre que ela foi abusada por um dos clientes. Enfim, é uma história bem pesada. Você vê que ela vai se perdendo nessa infância negligenciada pelos pais, por esse abuso. Ela começa a ingerir álcool com 9 anos, começa a se drogar. O menino também ele foi torturado, teve vários ossos quebrados antes de ir para essa casa, então ele também tem um passado bem pesado. A mãe, no final do livro, você descobre que ela também sofria com o marido. Então, assim, são personagens com passados pesados e que ficam presos a isso. Porém, a irmãzinha mais nova, ela usa isso a favor, ela tenta investir na educação, ela vai sozinha estudar, ela vai atrás de bolsa, ela vira médica. Enfim, ocorre um terremoto, o pai delas acaba morrendo nesse terremoto, que seria o terremoto de San Andreas. E ficam só as três meninas. O rapaz se descobre no fim do livro que ele acabou se matando. Ele, enfim, problemas. Ele é cometido por vários fantasmas do passado. Não vou explicar todos, mas ele acabou tendo uma certa relação com uma das meninas e isso acabou surtando com ele. Ele acabou perdendo a cabeça porque ele não queria, ele estava bêbado, eu não lembro. Mas enfim, então só sobrou as três meninas. Elas crescem do jeito que dá, vão para uma cidade longe do mar, que já é uma mudança bem grotesca para elas, porque elas falam que as Bianches, né, que é o sobrenome delas, precisam dormir ouvindo o mar, enfim. Tem uma quebra ali, o terremoto ele mostra uma mudança bem brusca de vida. E a irmã mais velha começa a se drogar cada vez mais. Elas surfam, né, as duas meninas, que elas eram criadas na praia, era um esporte entre elas e o outro rapaz, né, que morava com eles. E a irmã mais velha ela acaba sofrendo um atentado quando ela está na França e ela foge a própria morte. Ela finge que morreu, ninguém acha o corpo dela e tal, e a irmã e a mãe acham que ela morreu. Mas na verdade ela tá na Nova Zelândia, ela achou um cara rico, casou, teve filho, tá bem de vida. E ocorre um acidente numa boate nessa cidade que ela tá. A boate pega fogo e na hora que estão filmando ela tá passando na rua. E aí pega um rosto dela. E como foi um acidente grotesco, a irmã e a mãe viram na Califórnia, onde elas moravam, né? Elas viram essa notícia. E aí a irmã dela novinha vai até Nova Zelândia em procura dela. Aí ela encontra um namoradinho, rola um romance ali, eles acabam terminando juntos, final feliz. É, rola um atrito, né, na hora que as duas se encontram, né, falar a verdade pro marido da irmã que forjou a própria morte, ela mudou de nome, enfim.
Mas acho que o principal do livro é a questão dos fantasmas do passado, né? Elas toda hora no livro elas estão sendo assombradas pelos abusos, pela negligência dos pais, por erros que elas cometeram, por atitudes que elas queriam ter mudado, por tudo. Tipo, é um caos bem pesadinho. Você vê que elas estão atormentadas. Passou 15 anos já desde que a irmã morreu, né? Vamos por assim, que ela sofreu o atentado. E ainda toda a família sofre com isso. Ela parou de beber, ela era alcoólatra, né? Parou de se drogar. A mãe também era alcoólatra, ela parou. Você vê que é uma história bem pesada. No final tem um final feliz, né? Todo mundo junto, superou os medos e tal, o passado. Mas eu acho que o principal problema desse livro mesmo é encarar o passado, não é nem tipo os problemas que vão surgindo durante o enredo, mas sim aceitar o que aconteceu e tentar lidar com isso, porque você vê que elas ficam muito tempo segurando, elas não falam com ninguém sobre. Durante a história, depois de 15, 20 anos, elas começam a comentar alguma coisa com alguém que aparece, entendeu? Então é um livro que eu diria que é sobre o tormento mesmo, né? Do que aconteceu na vida delas. É uma leitura que eu achei interessante, eu classifiquei como 4,5 estrelas, já porque eu gosto de final feliz, eu gostei de final feliz, eu quero um final feliz para esse livro. E teve um final feliz, então tudo bem. É, Não gostei muito da tradução da tag, eu achei que teve alguns erros, né, não muito bons. É uma leitura rápida, eu li em 3 dias, apesar de ser um livrinho um pouco grosso. E eu não recomendo para crianças, né? Porque tem alguns relatos bem explícitos de cenas amorosas, então eu daria para mais de 14 anos esse livro. É uma leitura fácil, é uma leitura cativante, apesar de a escritora demorar para dar informações, ela sempre termina com um final em cada capítulo interessante. E os capítulos eles são na visão das duas irmãs, da Mari, ou Josie, né, porque ela muda de nome, e da Kit. Então sempre a Kit narra, depois a Mari, a Kit, depois a Mari. Então vai indo assim, cada uma na sua vida, até que elas se cruzam e aí viram uma só. Eu achei interessante o estilo de escrita da autora, né? Fiquei um pouco decepcionado dela não ter trabalhado tanto certos personagens, mas essa ideia de juntar as duas visões foi bem legal. É um livro que eu recomendo. E é isso, minhas gatas estão se matando ali. Tchau.